Pior do que a guerra é o próprio medo da guerra. Sêneca. A história humana nunca esteve livre da adversidade. Eventos como a guerra, o surgimento de pragas e desastres naturais causaram tempos sombrios, manchados pelo sofrimento e pela morte. Sem dúvida, os antigos estoicos tiveram sua parcela justa de dificuldades. E as dificuldades da vida são o cerne de suas filosofias. Em tempos difíceis de grande incerteza, muitas pessoas começam a se preocupar com a possibilidade de suas vidas estáveis e confortáveis desmoronarem, o que não é apenas realista, às vezes é inevitável. A perspectiva de passar por mudanças significativas pelas mãos do infortúnio, sem saber para onde essa mudança leva, pode ser angustiante. Os estoicos tinham coisas profundas a dizer sobre lidar com circunstâncias externas e como viver em paz diante de adversidades e de um futuro conturbado. Viver em uma sociedade em que o consumo em massa é a norma e as empresas nos manipulam a acreditar que precisamos de seus produtos para nos sentirmos completos, tornou-se invisível a distinção entre o que realmente precisamos e o que é obsoleto. Em países ricos, quando tempos difíceis batem à nossa porta, é hora de criar clareza, decidir quais são nossas prioridades e aprender a lidar com a incerteza. Em primeiro lugar, é essencial lembrar da dicotomia do controle e estar constantemente ciente do fato de que só controlamos nossas próprias ações. De acordo com Epicteto, coisas como nosso corpo, propriedade e reputação não estão sob nosso controle. Quando a economia declina, por exemplo, não há muito que possamos fazer a respeito. Podemos perder muito dinheiro no mercado de ações, nossos empregos e, consequentemente, nossa renda. Mas do ponto de vista estoico, ao vincular nossa felicidade a essas coisas desde o início, já estamos nos preparando para a decepção. Como disse Epicteto, e cito, as coisas que estão sob nosso controle são, por natureza, livres e restritas, sem impedimentos. Mas aquelas que não estão sob nosso controle são fracas, servis, restritas, pertencentes a outros. Lembre-se, então, que se você supuser que coisas que são servis por natureza também são livres, e que o que pertence a outros é seu próprio, então você será impedido. Fim da citação. Agora, os estoicos fazem uma distinção entre virtude, vício e indiferentes. Virtude e vício correspondem às nossas próprias ações. Por exemplo, fazer algo em benefício da comunidade, como fornecer comida para os pobres e idosos, pode ser considerado virtuoso, e tentar vender bens necessários a preços exorbitantes pode ser considerado um vício, mas os indiferentes não são nem bons nem maus. Exemplos disso são riqueza, saúde, doença, fraqueza e pobreza. Em resumo, os indiferentes são circunstâncias externas que estão além do nosso controle. Agora, por que isso é importante? Bem, o que caracteriza tempos difíceis é que esses indiferentes estão ameaçados, mas não nossa capacidade de agir. Isso significa que não devemos nos importar com essas coisas externas de forma alguma? Não necessariamente, pois precisamos pelo menos de algumas delas para sobreviver. No entanto, quando enfrentamos tempos difíceis, podemos reconsiderar o que realmente precisamos, necessidades básicas como comida e abrigo, por exemplo, para podermos abrir mão do resto e parar de nos preocupar com eles. À beira do colapso econômico, quão importante é realmente possuir todos os tipos de bens luxuosos? E até que ponto o status social traz comida à mesa e nos protege de uma doença que não discrimina entre ricos e pobres? Quanto mais nos apegamos a esses aspectos externos, mais somos perturbados pela perspectiva de perdê-los. A verdade é que alguém pode ser perfeitamente feliz e satisfeito sem eles. Outra lição estoica essencial diz respeito à morte e ao sofrimento. Pode parecer brusco, mas no fim das contas, a morte e o sofrimento fazem parte da natureza. No Ocidente, isso é meio tabu. A morte é vista como algo negativo, algo trágico, e precisa ser evitada a todo custo. E nossas vidas confortáveis minimizam ao máximo a quantidade de dor e sofrimento. Mas em tempos difíceis, talvez devamos considerar que ninguém tem direito a uma vida longa e saudável. A história de nosso planeta é sangrenta. Animais e seres humanos se matam todos os dias, crianças morrem ao nascer, e a peste negra matou metade da população da Europa. Por que nós, seres humanos modernos, teríamos o direito de sermos poupados pelas leis da natureza?
Memento mori significa a lembrança da morte. Ao nos lembrarmos de que a morte e o sofrimento são inevitáveis e partes inerentes da vida, podemos encontrar alguma tranquilidade na ideia de que as piores coisas que podem nos acontecer são realmente bastante naturais. Assim como Sócrates, Sêneca morreu em paz. Além disso, ele via alívio na morte. Cito: "A morte é um libertador e um fim para todas as dores. Além dela, nossos sofrimentos não podem se estender. Ela nos restaura ao repouso tranquilo em que estávamos antes de nascer. Se alguém tem pena dos mortos, também deve ter pena daqueles que não nasceram." Fim da citação. Uma última orientação estoica para encontrar uma sensação de calma na adversidade é nos lembrarmos de que não controlamos nosso destino. Podemos influenciar o futuro por meio de nossas ações no presente, mas os resultados dependem tanto das circunstâncias externas que é impossível garantir um resultado certo. A economia pode desmoronar, podemos perder nossos empregos, a pobreza em massa pode se instaurar e um grande número de pessoas pode falecer, e nenhuma preocupação individual pode mudar isso. Então, por que não nos permitimos apenas deixar de lado o fardo do futuro, sabendo que, aconteça o que acontecer, estamos no controle da arma mais poderosa disponível, nossa própria faculdade. Se podemos lidar com a morte, também podemos lidar com a vida. A boa notícia é que tudo está em fluxo e surge da mudança, como a noite e o dia, o outono e a primavera. Portanto, isso também passará. A história nos mostrou que as pessoas suportaram os tempos mais difíceis e que essa experiência muitas vezes as tornou mais humildes, mais humanas e mais gratas pela vida. Assim, cada resultado tem seu lado positivo. E independentemente do que o futuro nos traga, ninguém tira de você o poder de aproveitá-lo ao máximo. Viva o aqui, o agora. Para que essa mensagem ajude mais pessoas, comente aqui o quanto tudo isso faz sentido para você. Obrigado por assistir.